uma série de ações. A gente não quer mais ficar no campo das ideias só. A gente quer implementar ações, e é muito importante, por exemplo, ter hoje aqui a Agrotus, que é um viabilizador de ações, né, acontecendo hoje no agronegócio. E uma coisa que eu tenho observado aqui é que aquela copy da execução parece que é verdade. E ninguém mais estava acreditando, porque saem só ideias de outras copies, e dessa copy eu acho que está saindo muito mais do que ideias, estão saindo realizações. E eu, que venho de uma empresa de inovação, de tecnologia, que começou há 20 anos nessa jornada de levar tecnologia e dados para o agronegócio e as corporações que atuam no agronegócio num projeto que era algo muito novo, eu vejo que agora começou, acho que uma fase nova dessa agenda clima, do que sai dessa COP, que é mecanismos reais de soluções. O estado mais rico do Brasil tinha problemas fundiários, conflitos centenários. A minha região, a região de Presidente Prudente, se tornou a região mais pobre do estado pela insegurança jurídica. As agroindústrias foram embora, é uma região que ficou esquecida, um alqueire de terra lá valendo 25% do alqueire de terra no resto do estado. E quando a gente se deparou com esse problema, a gente falou, não, a gente precisa levar essa segurança jurídica. E aí a gente começou esse trabalho, já titulamos 70% dos assentados do estado de São Paulo, só falta 30%. Título à margem da matrícula, de forma individualizada, ele não paga o registro em cartório, ele não paga ITBI, então já são 7 mil famílias aproximadamente, que a gente já entregou títulos rurais, já são 300 mil hectares de terras regularizados. E a gente falou, além da regularização fundiária, a gente precisa da regularização ambiental, que é um grande desafio. E o CAR começa em São Paulo em 2012, na Secretaria de Meio Ambiente. Em 2020, ele vai para a Secretaria de Agricultura, o único estado do Brasil que conseguiu isso. Foi muito bom, porque de 2012 a 2020 foram validados 300 CARs. E a gente entendeu que sem sistema, e sem análise dinamizada, e sem inteligência artificial, o negócio não ia andar. Hoje, o produtor de São Paulo ele se sente muito mais seguro juridicamente. Então, a gente pegou, fez um convênio com o CREA, já treinamos milhares de engenheiros agrônomos, estamos fazendo parceria com universidades, fizemos um treinamento online, passo a passo, modular, para que esse CAR venha analisado da melhor maneira possível para o nosso técnico, que é quem valida, porque a validação ela é obrigatoriamente de um servidor público, para que isso aconteça com maior velocidade. Nós já passamos dos 200 mil validados, São Paulo tem aproximadamente 440 mil, registrados, a gente já passou de 200 mil validados, a meta para o ano que vem é 300 mil. Estamos trabalhando firme com parcerias com o CREA, com universidades, fizemos essa força-tarefa nos judicializados e estamos engrossando o corpo técnico da secretaria para esses casos mais complexos, onde o sistema não consegue chegar. Mas já são mais de 200 mil CARs validados no estado de São Paulo. Isso foi um aumento de quanto nesses últimos 2 anos? Eu assumi há 2 anos a secretaria, tinha 12 mil validados. Impressionante, impressionante. E eu ouvi essa expressão outro dia, dizendo que isso era praticamente considerado impossível, né? E pelo que você contou, eu acho que foi uma combinação de educação, né, de transferência de conhecimento, de processo e de muita tecnologia, né? Tecnologia em primeiro lugar. E aí agora a gente consegue ter uma rastreabilidade completa do estado. Esses dias eu estava num painel da CNN com um assistente especial do mapa, ele falou, o CAR não funciona. Eu falei, não, o CAR funciona. O governo federal pode não funcionar, mas em São Paulo funciona. Então a gente não pode também já banalizar e falar, o CAR não dá certo. Dá certo sim, desde que tenha gestão, sistema, tecnologia, vontade, equipe, corpo técnico. São números que nos dão muito otimismo, mas se hoje a gente olhar para o Brasil, tem 8 milhões de CARs, desses 8 milhões, 36% estão com algum tipo de análise, mas só 6% estão analisados em conformidade. A Agrotus, ela trabalha com todas as empresas do ecossistema do agro, desde as indústrias, tradings, instituições financeiras, empresas de bem de consumo, e todos esses players do mercado, todos os dias, enfrentam esses mesmos desafios. Mas hoje a gente tem alguns projetos muito interessantes, como o projeto da Nestlé, que é um projeto muito bacana, Cocoa Plan, que monitora todos os fornecedores de cacau da Nestlé. E não só monitorar, ele premia esses fornecedores através da sua conformidade socioambiental. Mas quem é o central, para onde a gente conecta, né, os fornecedores com aquele território, essa análise ambiental? O CAR. Então, hoje, sem o CAR, a gente não consegue fazer esse monitoramento, a gente não consegue trazer
esse compliance socioambiental e deixar um programa tão importante como esse de pé, principalmente numa cadeia crítica como é o cacau. O CAR tem que existir, ele tem que ter esse registro. Mas agora, daqui para frente, o que a gente tem que olhar? Para essa análise do CAR. Existe, desde o Plano Safra de 2023-2024, o incentivo de taxas menores para quem tem o CAR analisado. Mais ou menos 0,5% a menos, né, de taxa. Mas hoje a gente só tem 6% dos CARs do Brasil analisados. Então, o desafio é enorme, porque esse produtor ele não consegue ter acesso a esse incentivo porque ele não tem o CAR analisado. No ano passado, a gente fez uma parceria técnica com a Flora, e essa parceria consistiu em trazer uma visão de credibilidade e confiabilidade para o CAR. É um produto que se chama Scorecard, que basicamente a gente analisa um conjunto de APIs, de conformidade socioambiental, e essas APIs, em conjunto com algumas bases de dados publicamente acessíveis, cruzamento com machine learning, a gente cruza isso e aplica um score para esse CAR. Então, a gente olha para o CAR e fala, bom, teve alguma mudança no CAR? Tem alguma sobreposição com algum critério crítico? Qual que é a confiança que a gente pode ter nesse CAR? Mas esse caminho foi um caminho de solução inovadora que a gente fez, porque a empresa tem esse DNA, mas não é o caminho ideal. O caminho ideal é realmente a gente evoluir para essa agenda, né, via governo. Eu acho que rastreabilidade é a palavra que dá moda. A gente vai precisar de rastreabilidade para tudo daqui para frente, para provar. A gente vai viver a economia do São Tomé, né? Tem que ver para crer. E o ver para crer aqui, a gente precisa de dados. O grande problema hoje que a gente tem para viabilizar as agendas transformadoras em sustentabilidade é a ausência de dados. Eu vejo que a informação do CAR, informação georreferenciada, combinada, o CAR traz a base e os outros layers de informação trazem a inteligência que a gente precisa em cima do CAR, como você estava falando, né, Lívia? Toda a inteligência que a gente pode gerar a partir do CAR. Isso, para mim, é condição sine qua non para a gente dar o próximo passo nessa agenda de sustentabilidade. A AgroTools trabalha nessa agenda de sustentabilidade e tecnologia para o agro há quase 20 anos. E nós acabamos, infelizmente, sendo um vetor de exclusão. Pequeno produtor, até por desinformação, por falta de conhecimento, ou entender novas metodologias que os grandes players do agronegócio demandavam, eles acabaram sendo excluídos do supply chain dos grandes players. E nós fizemos um programa junto ao Instituto Mato Grossense da Carne, que era a reinclusão, que era ter a segunda chance. Nós criamos uma solução tecnológica que tornou viável, em termos econômicos, de trazer o pequeno de volta. Então, estamos falando de reinserir milhares e dezenas de milhares de famílias de pequenos produtores, pecuaristas, agricultores. E hoje acabou de ser anunciado isso depois de 4 anos de luta. Então, no momento que a gente está numa COP de colaboração, né, de trazer boas notícias, essa é uma boa notícia. Mato Grosso, a gente tem uma complexidade a mais aí, não sei se é pior ou melhor, né, que São Paulo, mas a gente tem floresta amazônica, que é um ativo fantástico, né, para o estado, mas traz essa visibilidade mundial em relação ao desmatamento, né? Então, temos esse desafio de rastreabilidade para a questão sanitária, né, que nós já temos um sistema de rastreabilidade, mas a gente sendo muito pressionado por um monitoramento, né, para mercado aí relacionado a essa questão socioambiental, principalmente o desmatamento ilegal, né? O CAR já seria, né, o passaporte verde, né, mas como ele não avança, as indústrias, os bancos, os varejos são obrigados a fazer um diagnóstico socioambiental, né, para comprovar de uma forma privada, a AgroTools faz isso há muito tempo, né, a legalidade aí da propriedade, né? E o passaporte verde percebeu que esse diagnóstico socioambiental é o passaporte verde, né? Então a gente tem um programa de reinserção também do produtor que está embargado, chama PREM, Programa de Reinserção e Monitoramento. Então ele volta à cadeia formal, passa a ser monitorado, entra no passaporte verde, e a gente tem um termo de cooperação com a SEMA, né, que a gente revê o CAR dessa propriedade, seguindo os critérios mais atuais, e encaminha para a SEMA para uma análise preferencial aí para quem estiver dentro do passaporte verde. Então, um grande esforço de avançar na regularização de uma forma inclusiva,
sem excluir produtor, principalmente sem excluir o pequeno produtor de bezerro, que está alheio, né, a todo esse processo de regularização, né? Então, todo mundo querendo avançar nesse monitoramento, com um objetivo também, né, além do ambiental, muito mercadológico, né, acesso a mercados. Então, hoje é um dia muito feliz aí para Mato Grosso, um estado irmão aí de São Paulo, os 2 maiores exportadores de proteína bovina. E que legal que vocês estão aí conversando exatamente sobre NECAR, Código Florestal, e eu pude entrar aqui. Obrigado pela chance aqui de participar, pessoal. E eu tenho certeza absoluta que quando o Brasil encarar esse desafio do CAR, como São Paulo encarou, e não teve nada de diferente, tá? É humildade, é se cercar de gente boa, é investir em tecnologia, não é impossível.